Fala galera, em tela com vocês, trazendo mais um resumo da mitologia de Krypton. E no final do vídeo anterior, além de ser apresentado a origem do cãozinho Krypton, vimos também a chegada de Dru-Zod frente a Jor-El, trazendo uma proposta de salvação. Ciente de que Krypton estava morrendo, após ter conhecimento de todas as anotações de Jor-El, Dru-Zod enxergava apenas sua própria verdade, e acreditava que existia apenas um caminho para a salvação. Era um caminho no qual Jor-El não queria seguir, pois acreditava que deveria haver outra solução. A sobrevivência de Krypton estava nos ombros de seu velho amigo, e além dele ser o ancião da casa de El, também tinha o cargo de novo chefe do Conselho de Ciências. Zod queria receber o seu apoio, e desesperadamente dizia que juntos os dois seriam líderes decisivos para aquele povo. Mas ele estava usando a força de segurança planetária, e a maneira que estava querendo exigir do povo certamente acabaria gerando resistência, e seria uma resistência fervente das próprias pessoas que precisavam ser salvas. Zod sabia muito bem que aconteceria aquilo no início e achava bom, porque queria ter algumas pessoas como exemplo para trabalhar as outras de uma forma rápida e eficiente. Então, quando elas vissem o que poderia acontecer, iriam fazer tudo o que fosse solicitado. Zod estava agindo como um tirano. Ele decidiu tomar aquelas medidas após ver a própria pesquisa de Jor-El, que dava como prova a necessidade de cortes no uso da energia da população em grande escala, para ser direcionada ao núcleo do planeta a fim de estabilizá-lo. Fazendo um discurso ao seu amigo de longa data, Zod falava sobre as guerras que lutou e as formas que conquistou suas vitórias. Afirmando que Krypton era o seu coração e que tudo o que fez foi para o bem do povo, Zod pediu apoio, que foi recusado por Jor-El, ao imaginar Zod tratando Krypton como um campo de batalha e fazendo do seu próprio povo seu inimigo. Jor-El optava por usar sua voz e levar o entendimento para as pessoas. Para ele, quando todos soubessem que a vida estava em jogo, aquela situação poderia mudar. Ao contrário de Jor-El, Zod não tinha fé o suficiente em seu próprio povo e acreditava que o caminho certo não seria escolhido por eles. Alterado, Zod deixava claro que Krypton não tinha tempo, estava em chamas de dentro para fora e que o fogo não entendia sobre apelo moral. Perplexo após ser agredido em sua própria casa, a mesma que construiu aquela civilização, sem sucesso, Jor-El tentava revidar o ataque de Zod, que na verdade parecia invejar a casa de El, e estava querendo inventar aquela guerra somente para dar um novo propósito à sua vida. Durante aquela discussão, Jor deixou claro que não iria permitir que o plano de Zod se concretizasse. No entanto, Dru não necessitava de uma permissão, pois além de ser um ancião da casa de Zod, ele também era um líder. Em sua mente, Krypton existia graças aos Zods, que se sacrificaram no campo de batalha através das estrelas para proteger a todos. Segundo ele, a casa de El só existia por causa dos Zods. Enquanto ambos discutiam, Lara presenciou seu marido caído, e após uma justificativa não aceitável, com direito a um tabefe, ela ordenou que Zod saísse. Ele foi em busca da execução de seu plano, sem a ajuda de Jor, dizendo que não se tratava mais sobre os dois, nem sobre os Zods e Els, e sim sobre sobrevivência. Um mês depois, em um pronunciamento mundial, Jor iniciou seu discurso manifestando as últimas palavras que escutou de seu velho amigo, informando que após apresentar os dados de seus estudos, o Conselho Científico chegou a um veredito, concluindo que as descobertas eram conclusivas e o que estava acontecendo não poderia ser revertido, mas a esperança permanecia, e unidos todos poderiam parar a deteriorização do núcleo. Porém, foi dito que o povo precisava diminuir o consumo de energia para assim obter recursos adequados e alimentar os geradores que estabilizariam Krypton. Para Jor-El, aquele era o único caminho, e cada um deveria escolher manter o próprio mundo acima de tudo. Então cada kryptoniano, cada casa deveria fazer sua parte. Vendo seu tio fazer aquele pronunciamento e perguntar o motivo aos seus pais, Kara foi orientada a voltar para seus estudos, e que aquilo era uma preocupação de adultos. Então, em suas últimas palavras, ele disse acreditar que juntos todos presenciariam o futuro de Krypton. Naquele exato momento, o General Zod era notificado sobre a decisão do Conselho de Segurança. Eles autorizaram sua iniciativa e assim seu plano começou. Foi solicitado que fosse reunido um primeiro grupo de presos. Na instalação de encarceramento planetário de Kryptonópolis, Zod tinha a atenção de todos. Ele comunicou que, por ordem do Conselho de Segurança, de acordo com as novas medidas de austeridade, em todo o planeta,
todos deveriam participar. Foi determinado que a população de todo o sistema prisional de Krypton seria realocada para a Zona Fantasma. Recebendo a garantia de que não estariam a sós, os encarcerados não aceitaram aquilo, e enquanto solicitavam falar com seus advogados, mesmo assim todos foram encaminhados. Após questionado se aquilo poderia fazer a diferença, Zod disse que aquilo não era sobre o momento ou sobre os criminosos que perderam o direito de viver em sociedade. Se tratava do futuro do planeta, e segundo ele, não seria possível banir os outros se não esvaziassem primeiro aqueles na prisão. Krypton tinha sua hierarquia a considerar, e após também questionado, o capitão concordou e se encarregou de levar o próximo grupo. Ali iniciava uma longa noite de trabalho. De lá partimos para a casa de El. Zor era questionado por Alura sobre o projetor da Zona Fantasma. Mesmo sabendo que aquela tecnologia não era a resposta, ele parecia ainda trabalhar naquele projeto, que antes ele e seu irmão abandonaram. Sendo um cientista não tão diferente de seu irmão, Zor também sentia-se mal por não ter descoberto uma zona de sobrevivência para seu povo. No entanto, garantiu que encontraria uma maneira de fazer funcionar. Sabendo que seu cunhado liderava o Conselho de Ciências naquele momento, Alura mostrava-se preocupada com um escândalo caso alguém descobrisse. Zor tinha como argumento que seu irmão não era pai, e todos os dias, todas as horas, durante muitos meses e anos, aquele problema foi estudado, e após ver os dados, ele soube a verdade sobre o que aconteceria se Krypton não fosse salva. Zor olhava para sua filha Kara, e mesmo sabendo que seu irmão tinha a responsabilidade em todas as coisas vivas e sem vida naquele planeta o pressionando, aquilo para ele se mostrava mais leve, não se comparava a um sentimento de pai para filho. Jor era um homem que enxergava apenas a bondade nos outros. Ele sempre acreditou na esperança, mas seu irmão Zor queria olhar para Kara e saber que ela teria um futuro. Então, ele decidiu reiniciar o projeto de Zona de Sobrevivência. Se houvesse uma dimensão de Zona Fantasma, então deveria haver algum outro lugar seguro, não só para Kara, como para todos eles. Zor se dedicou em salvar sua filha, pois era o que qualquer pai faria. Na casa de Jor-El, enquanto trabalhava, sua esposa acabava de chegar de sua visita ao médico. Ela disse que ambos precisavam conversar para falar sobre uma novidade. À medida que o tempo passa, essa história mostra que não existe apenas um caminho para solucionar um problema. Vamos supor que você, sendo um líder, se deparasse frente a esse tipo de questão. Qual das duas decisões você tomaria? A do Zod ou a do Jor-El? Galera, agradeço a todos vocês que acompanham em tela. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se, porque ainda terá mais sobre a mitologia de Krypton. Te vejo na próxima!